Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores. E o bate-papo de hoje é com o professor Fred, conhecido como professor Fred. Professor, e os projetos atuais? Tem alguma novidade? O senhor viajou, voltou? Qual que é a ideia atual do seu trabalho? Bom, quando a gente vai ficando mais velho, né, aí vão colocando a gente para fazer administração, fazer essas coisas. Então, lá no meu centro, Centro de Tecnologia e Geociências, eu sou o coordenador de relações institucionais, que envolve a nossa interação com o mundo externo, com outras universidades, com outros centros, com empresas, né? O estado de Pernambuco hoje é um estado efervescente do ponto de vista econômico, tá certo? Com o polo que se formou em torno de Suape, o porto de Suape. Então, nós temos ali a refinaria de petróleo, nós temos fábrica de plástico, nós temos garrafas PET, né, porque tem plástico para tecido e tem plástico para fazer garrafa PET. Então, está fazendo a maior fábrica da América do Sul de garrafas PET. Temos 4 estaleiros, né, funcionando. Então, tem um polo industrial no sul, na região sul, enorme, está se formando, muito grande. Mas também na região norte, com a implantação da fábrica da Fiat, deverá produzir 5 carros globais, né, carros mundiais, e campo de provas, e todos os fornecedores de partes e peças estão se instalando lá em volta para produzir e colocar dentro do carro. Esse carro vai para o porto, na cidade de Recife, e dali segue para a Europa, para os Estados Unidos, e é uma bela economia de transporte. O polo farmacoquímico, que também está se formando na região norte, ali na cidade de Goiânia, é um lugar que fica meio caminho de João Pessoa e de Recife. Para dentro do estado, nós temos a parte de fruticultura tropical, temos a parte de têxtil, que fica em Caruaru e cidades próximas. Então, há muita coisa acontecendo e isso requer suporte. Do ponto de vista de RH, de recursos humanos, né, o Estado tem feito um esforço muito grande para que nós possamos ter essa formação de recursos humanos, né? O Estado aumentou muito a quantidade das suas escolas técnicas, né? O número de escolas em tempo integral, se não estiver enganado, a escola em tempo integral passou de 3 para 300 escolas. Então, um esforço muito grande nesse sentido de promover formação de recursos humanos e, inevitavelmente, de conhecimentos. É um polo bastante conhecido na área de informática, onde nós temos o Centro de Informática, um centro já bem sedimentado, com muitos professores e efervescente do ponto de vista de criação de novas técnicas, novas tecnologias, de formação de empresas, etc. Então, há um dinamismo muito grande na UFPE nesse aspecto. Não seria diferente com o CTG. Ou a parte dos estaleiros trouxe para nós a instalação de um Instituto Nacional de Soldas e etc., né? Nós temos uma participação muito intensa do pessoal de produção, né? Porque a logística, porque o cerne da produção, do controle de produção, etc. Então, há um esforço, uma dedicação muito grande dos professores na área de oceanografia, né? Porque é fundamental, se você vai fazer petróleo, tirar petróleo no fundo do mar, que você tenha pessoal de oceanografia, pessoal de geologia, pessoal de minas, né? E essas áreas todas existem dentro do meu centro. Então, inevitavelmente, nas relações institucionais, você termina tendo contatos e nós temos projetos para acontecer. A Fiat, por exemplo, é uma possibilidade de termos participação num centro tecnológico, né, que a Fiat recentemente instalou na cidade de Recife. Né? Na verdade,
próximo, ali bem próximo a Olinda, no que era antigamente uma fábrica, a fábrica Tacaruna. E, recentemente, nós tivemos, recentemente eu digo há um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, em outubro, nós tivemos a Semana da Engenharia. E nessa Semana da Engenharia nós tivemos um contato próximo com o pessoal da Compesa, que seria aqui a Sabesp, que é a companhia do Estado que produz, distribui água, esgoto, toda parte afeta a essa empresa. É a maior empresa do Estado, uma empresa pública do Estado. E conversa vai, conversa vem. Água e meio ambiente são duas coisas muito sérias no dia de hoje, particularmente no estado de Pernambuco. Porque, embora o Brasil tenha água, dá com pau aí para tudo que é lugar, etc., etc., mas no estado de Pernambuco, o estado tem um problema. Você pode ter água na parte litorânea, tá certo? Você tem uns 100 quilômetros, né? Você tem a zona da mata e tal. Você tem uma região que chove. Você tem uma região que você tem água do Rio São Francisco, faz irrigação, tira água para tal. Você tem uma parte do meio que não tem nada. E isso é um problema sério, porque você tem um estado já bem povoado e que requer, né, essa infraestrutura de água, etc., etc. Bom, devido a essas conversas, então, terminamos assinando um convênio um protocolo de intenções para desenvolvimento de projetos e tal. E houve uma sensibilidade muito grande por parte do nosso reitor, né, professor Anísio Brasileiro, e, na época, o diretor do meu centro, o professor Antonino, empolgou-se com a ideia e deu um apoio muito grande junto com o professor Schuller, que na época era o vice-diretor e que atualmente é o diretor. E nós encaminhamos isso, nos aprofundamos nisso e resolvemos construir um laboratório para estudo de água e meio ambiente. O laboratório começou com uma previsão de 250 metros quadrados, pulou para 500, hoje está com 3.600 metros quadrados. Né? Eu retornado agora a Recife, segunda-feira estou lá. Essa semana nós teremos a assinatura do edital de convocação para quem quiser concorrer ao projeto do edifício, porque ele deverá ser um edifício que use uma série de coisas especiais, podemos depois discutir um pouco mais sobre ele. E esse projeto é um projeto que eu acho que vai demandar muito esforço da nossa parte. Por outro lado, nós estamos entrando também na área de medicina. Então, estamos um grupo formado agora, porque nós montamos um laboratório chamado I9. I9, Laboratório de Engenharia Multidisciplinar. A ideia desse laboratório desse grupo foi desenvolver uma cultura de solução de problemas. Quer dizer, ele não foi constituído tendo como foco uma tecnologia que ele detenha, mas de agregar diferentes habilidades para resolver um dado problema que se apresente. Então, nós achamos que nós iríamos criar ali um ambiente de exercício dessa atividade que criasse uma cultura, né, para resolver esse tipo de atividade. O professor Antonino saiu da diretoria do centro, voltou ao seu departamento, que é o Departamento de Engenharia Nuclear, e nós, então, dizemos, bom, nós já vemos trabalhando há algum tempo, vamos encaminhar. E aí nós estamos nos encaminhando para algumas coisas, como, por exemplo, geração de imagem, tomografia com raio-x. Nós pretendemos fazer também imagem com raios gama e irmos para a parte também do uso de micro-ondas para fazer imagens. Por exemplo, imagem para câncer de seio. A água interage fortemente com a micro-onda e a gente sabe, né, que as células cancerosas, por exemplo, elas têm mais água do que o tecido normal. Então, o espalhamento de luz criado por esses pontos cancerígenos que possam aparecer, fazem com que você possa detectar em tamanho menor, né, do que o que normalmente se detecta, e isso aumenta o tempo de tratamento do paciente. Então, esse LAQUA, que é o Laboratório para Água e Meio Ambiente, de um lado, esse negócio de
desenvolvimento de tecnologia para imagens e entrando com sensores, etc., na parte de medicina, duas belas ocupações. Só o LACO eu acho que já é ocupação suficiente. Mas a gente nunca está conformado e sempre aparece um ou outro, pelo menos esses são os dois grandes projetos, né? Espero que o que vai acontecer com a Fiat também envolva mais oportunidades, que se a gente não toca tudo, mas a gente encontra quem toque. Então, estou hoje em dia, além de as minhas aulas e da orientação de tese e da pós-graduação, envolvido com essas atividades de pesquisa, com esse enfoque bastante aplicado, né, direcionado às necessidades que a gente tem no mercado, na nossa sociedade. Professor, falando um pouco sobre a LACUA, que é esse projeto relacionado à utilização melhor do uso racional da água, no caso. Não só, acredito que Pernambuco tem esse problema, o Sudeste, que não via tendo, está tendo agora. No litoral há uma certa abundância de água, mas também está tendo racionamento. E tem alguma já ideia como utilizar esse uso racional da água? Olha, você me permita, antes de chegar, às vezes a gente faz uma pergunta e a gente responde uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou procurar explicar por que eu vou tomar esse seu mote que você colocou. Todo mundo acha que o Brasil tem água em grande abundância, né? Então, o Amazônia tem água, enorme quantidade de água. Mas se você olhar a distância da Amazônia para os grandes centros urbanos, não é ali, né? Haja 1.000 quilômetros. Se você olhar para os nossos reservatórios, né, os aquíferos que nós temos, Guarani aqui embaixo, lá no Piauí, também a gente precisa ter o desenvolvimento de tecnologias, e não só de tecnologias, mas de manejo desses aquíferos, né, desses reservatórios. Mas há um problema, eu acho, muito sério, que é o seguinte: São Paulo agora está sentindo muito fortemente a questão da água. Mas isso não era normal aqui, não era comum aqui você sentir esse problema da água. No Nordeste é diferente. Por quê? Porque com a seca que se estabelece durante, às vezes, 2, 3 anos numa região, como aconteceu recentemente no estado de Pernambuco, você vê uma pessoa perder 60%, 70% do seu gado. Esse é um problema que o sujeito sente na pele, é crucial, faz parte do dia a dia dele, isso daí. Então, ele dá uma importância enorme à água. Eu acho que nós precisamos realizar nesse país um programa de educação das pessoas com relação à água. Porque, repare, quando você fala de água, você está falando de água de beber, né? Primeira coisa que a gente fala, beber, água de beber. Você já saberia me dizer quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de feijão? Quantos litros de água para produzir 1 quilo de soja? Quantos litros de água para produzir 1 quilo de carne? E por aí vai. Então, o que acontece? Água é um elemento fundamental, não só para beber, mas para comer. E nós temos essa bênção de Deus nesse país, de ter água muito abundante, que desce lá para o Mato Grosso e tal. Nós temos rios, né, verdadeiros rios na atmosfera, né, que toda a água que sofre evaporação, toda aquela região da Amazônia, ela desce, né, com nuvens, e são verdadeiros rios que chovem. Então, todo o centro-oeste, um pouco do sul e etc., tem muita água, recebe água, que não é o que acontece no Nordeste. Ali nós temos uma situação absolutamente diferente. Por que eu estou colocando isso? Porque é preciso sensibilizar as pessoas. Não podemos ter pessoas sensíveis à água simplesmente porque lá tem muita seca. É preciso que a gente tenha as pessoas sensíveis à água pelo processo da educação, da verificação. Esse laboratório, LACUA, que já alguém, o presidente da Compesa sugeriu, que tal a gente chamar um centro? Qual é que seja o nome, mas que... Né? Mas tem que criar aqui em São Paulo, no Rio, em Minas, em todos os estados,
locais que divulguem, que sensibilizem a população, que eduquem as nossas crianças, né? Porque é muito mais fácil a gente educar uma criança do que educar um adulto que tem costumes, tem vícios, tem coisa que é muito difícil mudar. E essa criança chega em casa e ela incomoda os mais velhos, fecha a torneira, reclama do pai, e aí termina você dando uma sacudida no país como um todo. Então, eu acho muito importante uma ação dessa, do que nós estamos envolvendo no LACUA. O nome é exatamente a água, né? Originada aí do latim, porque além das pesquisas, essa coisa, ele vai se propor a desenvolver esses aspectos de educação, de preparação, por exemplo, o pessoal da indústria, né? O reuso da água, não é simplesmente já a água suja tudo, joga fora, quer dizer, você contamina os rios, depois você não tem... E aí, ao contaminar os rios, você precisa ter um processo caríssimo de purificação dessa água. Você tem que fazer um uso de produtos químicos muito grande, e isso tem custo e tem problema ambiental. Então, a ideia do LACUA é que isso é uma coisa tão séria para nós lá, por conta da nossa situação geográfica e do que acontece, como também porque eu acho que precisa se mover, né? Mover as pessoas para entender esse problema da água. É a nossa sobrevivência. Nós somos uma bolha d'água. Se você olhar para o corpo da gente, a gente é uma bolha d'água. A gente acha que quem sustenta o nosso corpo são os nossos ossos, não é? Nossos músculos. Músculo significa célula, célula significa água, né? E essa energia toda para tocar essa merreca toda significa o quê? Comida, que também é água. Então, água é um elemento fundamental. Então, eu brinco sempre dizendo o seguinte: o nosso problema é um copo d'água. Mas o problema não está no copo d'água, o problema está nas bilhões de pessoas que precisam de um copo d'água. Então, a quantidade de água que você precisa, água potável, e que você precisa deixá-la apropriada para o uso humano e para o uso animal, inclusive, é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com muito foco, né, com muito carinho. Nós, inclusive, apresentamos um projeto, aquele projeto da Comunidade Europeia, o Erasmus, né, e fomos contemplados, fomos aceitos, de modo que um dos enfoques que a gente vai dar no Erasmus, e o nosso parceiro vai ser o Centro Tecnológico lá em Milão, né, é exatamente através desse centro buscar, por exemplo, países como a Espanha, são países que têm uma experiência com vento e outras coisas. Então, interagir fortemente, né, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de análise, de gestão, a nossa capacidade de aprofundamento nesse problema de água e meio ambiente. E tivemos recentemente no Japão, né, liderei a comitiva da Universidade ao Japão, contamos com a presença, né, a participação do presidente da Compesa, Dr. Roberto Tavares, do Franklin Azobel, que é um dos diretores da Compesa, exatamente para isso, para a gente ver. E nós vimos lá o carinho, o cuidado com que as pessoas tomam conta da água e tomam conta dos seus mananciais, e não estragar os mananciais. E isso a gente vê de uma maneira muito clara no Japão, primeiro porque o Japão é um país pequeno, sem muitos recursos. Tem muita gente. Já passou por muita devastação, e passa, né? Terremoto, guerra. Então, um povo que aprendeu a tomar conta e preservar o que é seu. Não é sem razão que chegaram aqui na Copa, tá certo? Primeiro jogo que eles foram lá em Pernambuco, limparam tudo que tinha e ficou todo mundo olhando para eles. Por quê? Porque eles sabem, eles têm assim, uma cultura, não é apenas um conhecimento, mas uma cultura, um modo de ação em que preservar as coisas, cuidar das coisas, o ambiente, etc., é fundamental.